Agora, a próxima comunicação tem o título da Educação da Sensibilidade através da Análise Estética de Obras Fílmicas e Literárias. Ela foi de autoria de Denise Stefanoni Combinato, é do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, da Escola de Ensino Médio Integral da Secretaria do Estado de Educação de São Paulo. A Denise é graduada em Psicologia, com doutorado em Saúde Coletiva e pós-doutorado em Bioética. É servidora pública federal do Departamento de Humanidades, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e coordenadora da pesquisa Nós e os Nossos Nós, com auxílio de pesquisa da FAPESC. Depois também tem a autoria da Cláudia Renata Santos Vilela. A Cláudia é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Processo de Ensino-Aprendizagem, Ciências Naturais e suas tecnologias, em Gestão Escolar. Também é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, atuando como diretora na Escola Estadual de Ensino Integrado Professor Nelson do Nascimento Monteiro, em São José dos Campos. E também a Thaís Cristina Silva de Oliveira, que é graduada em Ciências Sociais, com mestrado em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade. Também é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, atuando como professora na Escola Estadual de Ensino Integral Professor Nelson do Nascimento Monteiro, em São José dos Campos. Eu dou a palavra à Denise, à Cláudia e à Thaís, agradeço a participação, lembrando que tem 20 minutos para fazer a apresentação. Obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada, Daniel, todo o grupo aqui. É uma alegria para a gente participar desse evento e compartilhar um pouco do nosso trabalho. Esse trabalho, eu sou vinculada a uma instituição de ensino superior e esse é um trabalho que eu desenvolvo em parceria, então, com uma escola pública de São José dos Campos, com o financiamento da FAPESP. A FAPESP é um órgão de fomento à pesquisa do Estado de São Paulo, e esse projeto foi submetido dentro de uma linha de pesquisa que é ensino público, que tem como objetivo, então, contribuir com a melhoria do ensino público de São Paulo. E o objetivo dessa pesquisa foi investigar se há algum impacto e que tipo de impacto da articulação entre a arte literária e o audiovisual no processo ensino-aprendizagem. A minha área é a psicologia, com foco na psicologia escolar e da educação e psicologia da arte. Os fundamentos principais do meu trabalho são a psicologia histórico-cultural, que tem como um dos principais representantes Vygotsky. Então, a ideia era pensar nessa arte como uma mobilizadora de todo o sistema psíquico e numa tentativa de quebrar um pouco essa lógica instrumental e que valoriza simplesmente, né, simplesmente não, mas prioriza algumas funções psíquicas em detrimento de outras. Então, a ideia foi pensar nesse sistema psíquico integrando imaginação, afetividade, e isso integrado, então, ao pensamento e à linguagem. Eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação. Tem algumas imagens, e aí a gente pode também esclarecer melhor. Não sei se dá para visualizar. Sim, está tudo ótimo. Assim. Tá. O que nós vamos apresentar aqui é um recorte dessa pesquisa que foi desenvolvida no período de 2017 a 2019, acompanhando 3 turmas de ensino médio,
com a participação direta de 4 professoras da escola, mais a equipe gestora. Aqui a gente tem a participação da Thaís, né, que foi uma das professoras envolvidas, e a Cláudia, que é a diretora. Dentro desse programa da FAPESP, além de recursos para o desenvolvimento da pesquisa, a gente consegue bolsas de aprimoramento para essas professoras diretamente envolvidas, mas é importante destacar que, além dessas 4 professoras, nós tivemos um envolvimento muito forte da equipe gestora e, por conta disso, todo o envolvimento do corpo docente, de forma indireta, mas bem forte também. Eu vou passar a palavra para a Cláudia, para ela contar um pouquinho desse contexto da escola e do nosso público-alvo. Bom dia. A pesquisação Nós e Nossos Nós, ela foi desenvolvida no ensino médio integral, na Escola Estadual Professor Nelson do Nascimento Monteiro. Ela está localizada no bairro 31 de Março, e ela fica situada na região sul do município de São José dos Campos, em São Paulo, no Brasil. O bairro se caracteriza por ser industrial, de classe média, mas os nossos alunos são dos diversos níveis socioeconômicos. O programa Ensino Integral nessa escola é oferecido desde 2014, tendo em torno de 350 alunos e 20 professores. Em 2018, havia 364 escolas de ensino integral no estado de São Paulo. 9 estavam em São José dos Campos, dentre mais de 5.000 escolas estaduais paulistas do ensino regular. A escola oferece jornada ampliada de 9 horas diárias, que viabiliza o currículo integrado e oportuniza garantir a excelência acadêmica de tal modo que os jovens estejam preparados para se realizarem como cidadãos autônomos, solidários e competentes. Os professores trabalham em regime de dedicação plena e os alunos participam das disciplinas regulares, além da parte diversificada, sobre preparação acadêmica, mundo do trabalho e projetos de vida. No slide, nós apresentamos alguns espaços da escola, como auditório, onde nós realizamos as formações continuadas dos professores, junto com a equipe gestora, atividades inter e multidisciplinares com os alunos, também há o engajamento dos pais, que favorece a corresponsabilidade, então aí nós temos uma reunião de pais sobre o projeto, e apresentamos também um mural com a produção artística dos professores, né? Coautoria aí. E a sala de leitura, onde nascem nossos leitores, escritores, e também nos inspira. Não é mesmo, Thaís? Bom dia. Então, eu vou representar aqui carinhosamente os meus colegas, né, da Escola Nelson. Antes de falar, só para situar, a cortina que aparece aí no fundo do slide também é fruto de uma outra ação, né, envolvendo literatura. Mas o nosso foco agora está aqui numa ação que foi desenvolvida quando esses alunos estavam no 2º ano. Então, esse processo, né, que eu vou descrever agora, ele envolveu a educação da sensibilidade de todos nós, né, professores, alunos, foi um processo. E o que acontece é que no ano de 2017, nós percebemos que para o ano seguinte, em que esses alunos estariam no 2º ano, havia uma necessidade de um trabalho interdisciplinar. Então, nós iniciamos o ano de 2018 com o planejamento, né? Nesse planejamento, nós fizemos um estudo, né, das 12 disciplinas, vendo ali qual poderia ser esse tema geral. E desse tema geral, então, nós tiramos o tema trabalho, consumo e qualidade de vida, né? A partir disso, esse processo envolveu, né, uma pesquisação, então ele envolvia também o ouvir os alunos, ouvir os professores, né, um processo de construção. E aí eu vou resumir, né, falando então um pouco de como foi esse acesso, essa apreciação e essa produção, né? Então o acesso ele se deu desde o planejamento, né, em que tiramos esse tema geral, e aí estudamos, né, tivemos uma oficina de audiovisual, todo o corpo docente passou por essa oficina, e nós estudamos alguns textos também falando sobre o cinema na escola,
né? Então, buscando aí articular essa arte literária com o audiovisual, nós fomos casando ao tema do trabalho interdisciplinar. Então, nós, professoras bolsistas, passamos por formações semanais, mas o corpo docente como um todo iam passando por formações concomitantes, né, através da coordenação também. E aí, na busca, então, de poder apresentar o mundo, né, outras formas aí de ver e construir esse olhar crítico, então selecionamos esse filme, O Menino e o Mundo, uma produção de Alê Abreu, de 2014, que foi muito premiado, inclusive concorreu ao Oscar, mas ele não está dentro da lógica do cinema comercial hollywoodiano, né? Então, foi todo um processo para poder exibir esse filme. Inicialmente, nós exibimos para os professores, e aí a gente sentiu um estranhamento, né, da parte deles, o que gerou um pouco de tensão, mas nós construímos todo um processo para levar os alunos, e isso foi, assim, muito gratificante, né? Então, tudo começou aí com a produção do personagem Cuca, o menininho protagonista do filme. A professora de arte que aparece aí na foto fez manualmente, né, essas imagens, colou pela escola e foi despertando nos alunos, então, interesse, que queriam saber um pouco mais, né, o que é isso, por que tem essas imagens. E aí chegou o dia, então, da exibição, né, do filme, foi feito no auditório, aproximadamente 105 alunos, né, que eram as 3 turmas do ano série que estava sendo acompanhado, e nós, seguindo um pouco dos estudos, né, sobre cinema na escola, desenvolvemos uma análise fílmica, mas só para nortear algumas discussões posteriores ao filme, né? E aí foi muito interessante, porque os alunos participaram, se envolveram bastante, colocaram a questão da cor, do som, da intensidade, né? Tudo isso foi aparecendo. E o filme O Menino e o Mundo, então, ele seguiu com a gente ao longo do ano inteiro, né? Então, esse processo da apreciação, ele foi feito ali coletivamente, envolvendo as 3 turmas, mas o caminhar foi feito entre os grupos. Então, né, me adiantando aqui um pouco, nós tivemos como fruto, né, a produção de audiovisual pelos alunos, né? Muitos inspirados pelo Menino e o Mundo, tendo como eixo ali o trabalho, o consumo e a qualidade de vida, mas também tivemos uma parceria, uma oficina com a Fundação Cultural daqui de São José, em que estava no ano de 2018, né, trabalhando o Cassiano Ricardo, que é um escritor modernista aqui brasileiro, né, e joseense, e os alunos, então, foram casando. Nós tivemos 3 obras, né, assim, que eu gostaria de ressaltar aqui, trazer, que foram feitas, que foi A Máquina, Orai por Nós, né, que foi, então, uma construção dos alunos, que eles trouxeram a questão da injustiça social no setor do trabalho, através da poesia do Cassiano Ricardo. O Menino e o Novo Mundo, que foi feito de massa modelar, porque eles tiveram oficinas com técnicas também, né, para poder fazer, fazendo uma alusão ao personagem Cuca, quando ele encontrava o pai dele. Nós tivemos também o Vida Urbana, um ciclo, que foi uma narrativa cíclica em que trazia a vida de uma mulher, né, entediada com aquele modo da vida, com os compromissos entediantes, sem muitas perspectivas de felicidade, que ao mesmo tempo acaba buscando a felicidade em alguns vícios, né, que prometiam uma qualidade de vida. Então, assim, em resumo, né, passando para a Denise, esse processo, então, ele foi a apreciação, o decorrer do ano, né, que eles foram alimentando isso, e chegou, então, nessa produção final, em que nós tivemos vários curtas aí, de até 3 minutinhos, feitos por eles. Denise, passo para você. Essas imagens aqui que nós apresentamos no slide, além das produções, né, da professora de arte, do menino, fazendo uma referência, então, ao personagem, como disse a Thaís, a gente tem algumas imagens do Menino e o Mundo, e aqui embaixo são imagens dessa produção coletiva, né, que um grupo fez
de uma releitura do Menino Mundo. É importante destacar que, embora esse filme tenha sido muito premiado e participou até, né, do Oscar, ele não é muito conhecido. E nós fizemos esse levantamento lá na escola, pouquíssimos alunos, quase nenhum aluno conhecia, né, essa obra. Então, para a gente ver a importância da escola em promover esse acesso a obras que fujam dessa lógica comercial. E foi essa nossa intenção com esse projeto, né, de, como disse a Elsa, né, de promover esse outro olhar, né, esse questionamento a partir dessas obras. Aqui eu trago alguns resultados, tanto em relação à formação docente, como também em relação a essa apropriação dos alunos, porque essa pesquisa, ela foi desenvolvida em duas frentes, né? Uma que era de formação docente e a outra que era esse acompanhamento do processo ensino-aprendizagem ao longo de 3 anos, de 3 turmas do ensino médio. Em relação à formação docente, eu trago aqui 2 relatos, né, de professoras que participaram dessa formação, desse trabalho, que diz assim: não tinha me atentado para a importância da literatura em geral como ferramenta para sentir algo que eu não pudesse presenciar. Desculpa. Nossa formação é crítica, mas não é sensível. Eu estou mudando, e mudando minha didática. Eu só focava no conteúdo. Minha aula mudou muito. Então, o que a gente percebe é um redirecionamento também dessa prática em função dessa ampliação, dessa formação dos professores, que, como diz essa professora, tem uma boa formação teórico, técnica, crítica, mas não para essa sensibilidade, para esse contexto da arte. E participaram professores, então, mais diretamente, né? Além da professora de arte e de literatura, a professora de história e geografia. Aqui eu trago alguns dados que nós coletamos no início e no final da pesquisa, só para destacar, né, rapidamente o quanto isso influenciou nos estudos dos alunos. Claro que outros fatores também estavam envolvidos, não é uma pesquisa que a gente consegue controlar como uma pesquisa de laboratório, então a gente sabe que tem outros fatores sim, mas mais de 80% dos alunos colocaram o quanto a pesquisa afetou os estudos e deram exemplos de como isso afetou. E aqui a gente percebe em relação às horas de estudo. Não sei se dá para visualizar, mas aqui a menor fatia no ano de 2017, quando eles entraram, é o quanto eles estudam 10 horas ou mais, a menor fatia. E depois, no final, em 2019, isso passa a ser a maior. Então, enquanto lá no início a maioria estudava de 1 a 2 horas, fora o horário da escola, claro, no final isso se inverte. A maioria passa a estudar 10 horas ou mais além do período escolar. E aí a gente tem alguns relatos, né, de alunos que falam que a pesquisa e todo esse trabalho proporcionou o quê? Mais vontade de estudar e de tornar uma pessoa melhor. Se não estivesse aqui, não aprenderia tudo o que aprendi. São relatos de alunos. E em relação, né, a esse trabalho mais voltado a esse segundo ano, que foi o que a Thaís relatou, o que a gente percebeu foi uma ampliação dessa capacidade, né, leitora, interpretativa, imaginativa, crítica e sensível dos alunos. E aí a gente traz também alguns relatos vinculados a esse trabalho específico, que foi o recorte que nós fizemos aqui. Essa animação, O Menino e o Mundo, me ajudou muito na minha formação pessoal. Me fez ver o mundo com outro olhar, com um olhar menos egocêntrico perante as periferias e obstáculos encontrados. Aprendi a dar mais atenção aos detalhes. Aprendi a considerar os diversos olhares. Ampliou minha visão de mundo. A ideia com esse projeto foi também fazer uma defesa da arte. A gente tem um crítico literário, o Antônio Cândido,
que foi uma das nossas referências, que nós estudamos muito, que fala da arte, especificamente da literatura, como uma necessidade e, por isso, um direito. Então, essa defesa da arte na escola, e aí a gente tem todo, né, um embate de resistência, né, para conseguir, então, que essa arte permaneça e seja desenvolvida. Para finalizar, eu trago aqui alguns diferenciais que a gente avaliou que foram importantes para a obtenção desses resultados. Primeiro, a questão da pesquisação. Então, foi todo um processo construído ao longo desse tempo, que não se tratou apenas de um trabalho de investigação, mas de intervenção articulada à investigação. Um trabalho interdisciplinar, envolvendo, então, vários professores, várias áreas. Uma pesquisa longitudinal, então, foi desenvolvida ao longo de 3 anos, com acompanhamento de 3 turmas do ensino médio, e o envolvimento da equipe gestora e do corpo docente. Então, na medida do possível, a gente fazia essas formações expandidas para todo o corpo docente. Alguns desafios que a gente enfrenta, né, aqui, como eu disse, nessa integração da arte e do audiovisual na escola. A gente tem uma legislação no Brasil que, inclusive, orienta a exibição de filmes brasileiros, mas pouquíssimos professores conhecem sobre isso, e também a gente não tem, de fato, recursos e incentivos para a efetivação dessa legislação. E também um outro desafio, que é uma formação da sensibilidade em um contexto de formação utilitária, conteudista, então, que não é um desafio apenas, né, nessa escola, mas, de forma geral, no sistema de ensino como um todo. Então, a gente busca, né, brechas para o desenvolvimento desse trabalho. E a minha participação foi uma participação de tanto supervisão, como também de realização, execução em alguns determinados momentos, numa perspectiva de integração da pesquisa e da extensão junto à instituição de ensino superior, porque aqui a gente defende muito essa integração do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, essa foi a minha pesquisa extensão vinculada à minha prática no ensino superior. Acho que é isso. Depois, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, a gente pode acrescentar. Obrigada. Nós é que agradecemos a apresentação. Muito obrigada, e obrigada por terem cumprido o tempo.